Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Basílio, atento como sempre, observa Beatriz em um encontro com Clarice na Magnifique, algo que pode trazer à tona novos segredos e tensões. Beatriz, fiel ao seu senso crítico e exigente, demonstra insatisfação com a campanha publicitária da perfumaria carioca. Sua desaprovação provoca discussões dentro da agência, levando Raimundo e Juliano a sugerirem que Beto, com sua criatividade e experiência, seja integrado à equipe para solucionar os problemas da campanha. Enquanto isso, o drama na vida de Jacira se intensifica. Após uma consulta médica, ela recebe a notícia de que precisa de repouso absoluto para sua recuperação. Teresa, ao saber disso, entra em desespero. A preocupação com Jacira traz à tona emoções à flor da pele e reforça os laços de afeto entre os personagens. Em outro núcleo da trama, Celeste escreve uma carta repleta de emoção para Genoca, também conhecido como Edu. A promessa de Ronaldo de enviar essa carta pelo correio parece simples, mas revela sua intenção de ajudar a aproximar os dois. No entanto, Juliano, enfrentando problemas próprios, procura Maristela em busca de apoio para lidar com as chantagens de Zélia, que se mostram cada vez mais ameaçadoras e capazes de desestabilizar seu equilíbrio. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. A situação se complica ainda mais quando Ronaldo, por acaso, encontra as cartas de Celeste. Isso o coloca em uma posição delicada, pois ele se depara com os sentimentos sinceros de Celeste e deve decidir como agir diante desse achado. Já na agência, uma nova tensão surge quando Topete, conhecido por sua língua afiada e comportamento impulsivo, ofende Eugênia. No entanto, Guto intervém imediatamente, defendendo Eugênia e mostrando que, mesmo em meio a tantas intrigas, ainda há espaço para a solidariedade e a coragem. A trama esquenta quando Basílio, sempre articulador, propõe uma aliança a Maristela. Seu objetivo é claro: separar Beatriz de Beto, utilizando estratégias calculadas para atingir esse objetivo. No entanto, os sentimentos de Beto são postos à prova quando ele decide, afinal, aceitar o convite para trabalhar na campanha publicitária da perfumaria carioca. Essa escolha pode trazer consequências inesperadas, tanto para sua carreira quanto para seus relacionamentos. A narrativa desses capítulos é marcada por reviravoltas, conflitos emocionais e decisões importantes. A interação entre os personagens continua a tecer uma trama rica e envolvente, onde os dilemas pessoais e profissionais se entrelaçam, mantendo os espectadores cativados a cada nova cena. As alianças e disputas revelam os lados mais humanos dos personagens, destacando seus defeitos, qualidades e a complexidade de suas relações. A próxima fase de Garota do Momento promete aprofundar ainda mais os laços entre os personagens e explorar as consequências de suas escolhas. Seja no campo profissional, nos desafios amorosos ou nas dificuldades pessoais, cada ação desencadeia reações que transformam o rumo da história, garantindo uma narrativa envolvente e cheia de surpresas. Fique atento, porque os próximos capítulos vão revelar que, mesmo em meio a tantas adversidades, sempre há espaço para recomeços e para a busca de novos caminhos. A trama promete emoções intensas e revelações surpreendentes. Glorinha, uma das personagens mais perspicazes da história, começará a desconfiar de Basílio, recém-chegado à pensão de Yolanda. Determinada a proteger Beatriz, ela se unirá a Beto em um plano para observar de perto as atitudes do rapaz, acreditando que ele não é quem diz ser. Tudo começa quando Basílio surge inesperadamente no universo da protagonista, alegando estar ali por um motivo nobre: proteger Beatriz. Com sua postura confiante e discurso calculado, ele tenta conquistar a confiança da jovem e das pessoas ao seu redor. Contudo, suas intenções não passam despercebidas por Glorinha, que desde o início sente que há algo de errado. Vó Carmen estava muito preocupada com você, e sabendo que não tem ninguém melhor do que eu, seu melhor amigo e protetor para cuidar da netinha dela,
Me senti na obrigação de vir, dirá Basílio, com um tom que mistura charme e oportunismo. Beatriz ficará visivelmente surpresa com a chegada repentina do rapaz e tentará entender suas razões. Ainda que a justificativa não pareça sólida, ele insistirá, garantindo que veio ao Rio de Janeiro para garantir a segurança dela longe de casa. Mesmo desconfiada, Beatriz se verá sem alternativas e acabará permitindo que Basílio permaneça próximo a ela. Essa convivência forçada despertará ainda mais os instintos de Glorinha, que, ao observar o comportamento do recém-chegado, decidirá que é hora de agir. Seu sexto sentido a alertará de que Basílio é um charlatão, alguém que pode representar um perigo para Beatriz. Glorinha decidirá compartilhar suas suspeitas com Beto, que também já demonstrava desconfiança em relação ao comportamento de Basílio. A conversa entre os dois marcará o início de uma parceria para vigiar o rapaz e garantir que ele não cause nenhum mal à protagonista. Também está com a pulga atrás da orelha com a chegada dele? Perguntará Glorinha ao fotojornalista. Estou sim. Cá para nós, desconfio da bondade desse sujeito com a Beatriz. Largou tudo em Petrópolis da noite para o dia e diz que veio tentar a vida no Rio. Tem caroço nesse angu, responderá Beto, reforçando os temores da amiga. Glorinha, por sua vez, não poupará críticas ao comportamento do rapaz. Ou se tem. Achei o Basílio xereta, cínico. Meu sexto sentido não falha, dirá, mostrando que sua intuição não permite ignorar as possíveis segundas intenções de Basílio. A troca de confidências entre os dois amigos será o ponto de partida para um plano mais elaborado. Beto, preocupado com a segurança de Beatriz, sugerirá que os dois fiquem atentos a todas as atitudes de Basílio e mantenham contato constante sobre qualquer coisa estranha que ele possa fazer. Então temos que ficar de olho no cabra para que ele não prejudique a Beatriz em nada. Qualquer atitude dele que você estranhar, me avisa. Combinado? Propõe Beto, firmando um acordo com Glorinha. A morena concordará com a ideia, consolidando uma aliança estratégica para proteger a protagonista. Enquanto Glorinha e Beto fortalecem seu plano, Basílio seguirá tentando se infiltrar na vida de Beatriz. Usando um discurso envolvente, ele buscará conquistar a confiança dela, mostrando-se prestativo e atencioso. Contudo, sua aparente bondade começará a ser colocada em xeque à medida que seus verdadeiros objetivos se tornarem mais evidentes. Seus gestos exagerados e comentários inconvenientes serão analisados com cuidado por Glorinha, que com seu olhar atento perceberá inconsistências nas histórias contadas por Basílio. O fato de ele ter largado tudo em Petrópolis repentinamente e a maneira como tenta justificar sua presença no Rio de Janeiro serão pontos que aumentarão as suspeitas sobre suas intenções. Além disso, a relação próxima entre Glorinha e Beatriz fará com que a protagonista comece a notar que algo pode estar errado. A desconfiança plantada por Glorinha, aliada à cautela de Beto, abrirá os olhos de Beatriz, que começará a questionar as verdadeiras intenções de Basílio. O papel de Glorinha na trama Glorinha se destacará como uma peça-chave na proteção de Beatriz. Seu instinto aguçado e coragem farão dela uma verdadeira guardiã da amiga, colocando-a em uma posição de protagonismo. Mesmo em situações de risco, ela não hesitará em confrontar Basílio caso perceba algo que comprometa a segurança de Beatriz. A aliança com Beto será fundamental para o desenvolvimento desse arco da história. Juntos, os dois formarão uma dupla determinada a expor as possíveis falcatruas de Basílio, enquanto tentam proteger Beatriz de possíveis armadilhas. Esse núcleo da trama ganhará ainda mais força com a química entre os personagens, trazendo um toque de leveza e cumplicidade em meio aos momentos de tensão. O impacto na história. O envolvimento de Glorinha e Beto na vigilância de Basílio não apenas promete trazer mais suspense à narrativa, mas também destaca a importância de amizades verdadeiras em situações de vulnerabilidade. O contraste entre a bondade genuína de Glorinha e Beto e a aparente malícia de Basílio evidenciará os conflitos morais da história, oferecendo ao público momentos de reflexão sobre confiança, intenções e lealdade. À medida que a trama avança,
A relação entre os personagens ganhará camadas mais profundas, e o mistério em torno de Basílio será desvendado aos poucos. Será que Glorinha conseguirá reunir provas suficientes para desmascarar o rapaz? Ou Basílio conseguirá convencer Beatriz de que suas intenções são verdadeiras? Enquanto essas perguntas pairam no ar, os espectadores de Garota do Momento podem esperar uma sequência de episódios repleta de tensão, reviravoltas e momentos de pura emoção. O embate entre Glorinha e Basílio promete ser um dos pontos altos da trama, e o público certamente ficará ansioso para descobrir como esse capítulo da história irá se desenrolar. Prepare-se para acompanhar cada detalhe dessa emocionante trama e não perca os desdobramentos de Garota do Momento, onde lealdades serão testadas, segredos serão revelados e a verdade, eventualmente, virá à tona. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre Garota do Momento. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Basílio comunica a Beatriz sua decisão de permanecer no Rio de Janeiro e buscar novas oportunidades na capital. A jovem, surpresa com a determinação dele, demonstra apoio e encorajamento, embora note uma mudança em sua postura, indicando que há mais em seus planos do que ele está disposto a revelar. Enquanto isso, Juliano mostra mais uma vez seu temperamento explosivo ao destratar Zélia durante uma conversa. O comportamento ríspido do vilão desperta a revolta de Zélia, que resolve não deixar a situação passar em branco. Determinada a virar o jogo, ela planeja usar informações que possui contra Juliano como uma forma de chantagem, esperando desestabilizá-lo e recuperar alguma vantagem diante de sua postura autoritária. Na televisão, Alfredo é homenageado em seu programa, recebendo aplausos e reconhecimento pelo público e pelos colegas de trabalho. A homenagem emociona o apresentador, que tenta manter a compostura durante o momento, enquanto Anita, em casa, não consegue conter seus pensamentos sobre ele. Seus sonhos com Alfredo mostram o quanto está envolvida, mesmo que ainda guarde seus sentimentos em segredo. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. E também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Em outro núcleo da trama, Raimundo toma uma atitude drástica e proíbe Celeste de se encontrar com Genoca. Sua determinação em separar os dois causa tensão na família, mas Ronaldo, o irmão de Celeste, se posiciona a favor dela. Ele promete ajudá-la a enfrentar as imposições de Raimundo, acreditando que ela tem o direito de decidir sobre sua própria vida. Durante uma gravação do programa de Alfredo, Teresa sofre um desmaio repentino, causando preocupação nos bastidores. Alfredo, sempre solícito, corre em seu auxílio, demonstrando sua preocupação genuína com o bem-estar dela. A situação inesperada cria um momento de aproximação entre os dois, deixando no ar a possibilidade de um vínculo mais profundo se desenvolver. Enquanto isso, Beto e Basílio têm um encontro tenso que rapidamente se transforma em um embate verbal. O desconforto entre os dois deixa claro que existe uma desconfiança mútua, especialmente da parte de Beto, que parece estar ciente de algo suspeito no comportamento de Basílio. Mais tarde, ele comenta com Ulisses sobre suas suspeitas, afirmando que está atento às ações de Basílio e acredita que ele tem motivos ocultos para permanecer próximo de Beatriz. No entanto, Basílio já está um passo à frente. Ele começa a planejar uma maneira de se aproximar de Beatriz de forma mais efetiva, utilizando sua decisão de permanecer no Rio como justificativa para fortalecer a relação entre eles. Sua intenção, porém, parece ir além de uma simples amizade, o que pode colocar Beatriz em uma posição delicada no futuro. Juliano descobre que Beatriz é filha biológica de Clarice e trama um plano perigoso para eliminá-la. Mas sua intenção é frustrada por uma série de acontecimentos que colocam seu esquema em risco. Nos próximos episódios de Garota do Momento, o vilão perceberá algo curioso ao analisar os documentos de Beatriz: o sobrenome Dourado, que também pertence a Clarice. Essa observação despertará nele uma forte desconfiança, levando-o a investigar mais profundamente o passado da jovem e sua relação com a mulher que há tanto tempo ele mantém sob controle.
Com a intenção de confirmar suas suspeitas, Juliano requisitará ao setor de recursos humanos todos os registros disponíveis de Beatriz. Ele examinará cuidadosamente os dados e, ao conectar os pontos, não terá mais dúvidas de que Beatriz é de fato filha de Clarice. Essa descoberta não só confirmará seu maior temor, mas também o colocará em estado de alerta. Beatriz, em contato com Clarice, poderia recuperar as lembranças do passado de sua mãe e expor os crimes que ele cuidadosamente escondeu durante mais de uma década e meia. A partir daí, Juliano começará a arquitetar um plano sinistro para eliminar Beatriz antes que ela tenha a chance de desfazer a farsa que ele construiu. A trama, que inicialmente era movida por interesses de poder e manipulação, toma um rumo ainda mais perigoso com a entrada de Beatriz na equação. Para Juliano, a jovem representa uma ameaça direta e, ao mesmo tempo, um elo com a verdade que ele não pode permitir que venha à tona. O vilão teme não apenas que Clarice recupere suas memórias perdidas, mas também que a revelação do parentesco entre mãe e filha sirva como gatilho para expor os crimes que ele cometeu contra ambas. A história dos crimes de Juliano é longa e cheia de intrigas. No passado, ele foi responsável por um ato que afetou drasticamente a vida de Clarice e que, por consequência, manteve-a afastada de sua filha durante todos esses anos. Seu medo de ser desmascarado não se resume à reputação ou ao controle que exerce, mas também à possibilidade de enfrentar as consequências legais e morais de suas ações. Juliano, então, decide que a única maneira de se proteger é eliminando Beatriz antes que ela descubra o passado de sua mãe e o confronte. A ideia de tirar a vida da jovem não o assusta, mas sim o risco de falhar no plano. Determinado, ele começa a esboçar um esquema que parece infalível, aproveitando-se de sua posição de poder e das pessoas ao seu redor. O envolvimento de Beatriz será crucial para que Clarice comece a recuperar partes de sua memória, especialmente aquelas relacionadas ao período traumático que antecedeu sua separação da filha. Aos poucos, as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. E Clarice passa a entender o papel que Juliano desempenhou em sua vida, desde os momentos de manipulação até os atos de violência que ele tentou esconder. A conexão emocional entre mãe e filha será um ponto-chave para fortalecer Clarice, que até então vinha sendo manipulada e mantida em uma posição de fragilidade por Juliano. Com o apoio de Beatriz, ela começa a traçar um plano para confrontar o vilão e expor suas mentiras ao mundo. Essa aliança inesperada entre as duas mulheres representará um grande desafio para Juliano, que verá seu controle sobre a situação começar a ruir. Com o cerco se fechando, Juliano perceberá que seus dias de manipulação estão contados. Mesmo assim, ele continuará tentando eliminar qualquer ameaça ao seu domínio, intensificando seus esforços para concretizar o plano contra Beatriz. No entanto, a jovem estará um passo à frente, graças à informação privilegiada que recebeu de Basílio. A tensão crescerá à medida que Clarice e Beatriz, juntas, tentam encontrar provas suficientes para incriminar Juliano e impedir que ele continue causando danos. A trama ganha contornos ainda mais emocionantes com a iminência de um confronto direto entre o vilão e suas vítimas, onde segredos serão revelados e alianças improváveis poderão surgir. Embora os planos de Juliano enfrentem sérias dificuldades, ainda não está claro como ele reagirá ao ver sua farsa desmoronar. O desespero pode levá-lo a atitudes ainda mais extremas, colocando a vida de todos ao seu redor em perigo. Por outro lado, a força e a união de Beatriz e Clarice trazem uma nova esperança para a história, mostrando que, mesmo diante das adversidades, é possível lutar por justiça e reconstruir laços perdidos. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, o embate entre Juliano e Beatriz promete deixar os espectadores à beira do assento enquanto a jovem tenta proteger sua mãe e expor a verdade. Será que o vilão finalmente enfrentará as consequências de seus atos ou encontrará uma maneira de escapar mais uma vez? Só o tempo dirá. E aí, gostou do vídeo? Então, siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre Garota do Momento.
Nos próximos capítulos de Garota do Momento, após aceitar um trabalho na renomada perfumaria carioca, Beatriz se vê no centro de uma grande polêmica ao rejeitar uma campanha publicitária proposta pela empresa. Sem hesitar, ela enfrenta Juliano, o ambicioso empresário responsável pelo projeto, declarando com firmeza: assim eu não faço. A decisão, além de surpreendente, coloca Beatriz em uma posição de confronto direto com os valores e práticas da empresa. Tudo começa quando Beatriz, acompanhada de seu amigo Beto, visita o escritório de Juliano para discutir os detalhes de sua participação como garota propaganda da marca. Com um discurso confiante e cheio de entusiasmo, Juliano apresenta a ideia da campanha, que ele descreve como uma celebração da beleza brasileira. No entanto, ao exibir as imagens e conceitos, fica claro que a proposta reforça estereótipos racistas, retratando mulheres negras de maneira hipersexualizada, vestindo roupas extremamente curtas e poses provocativas. Perfumaria carioca, celebrando a beleza e as cores do nosso Brasil. Genial, não é? Pergunta Juliano, esperando aplausos e aprovação. Mas, para sua surpresa, Beatriz reage com indignação. Sem esconder sua frustração, ela dispara: essa proposta é uma ofensa para mim. Essa proposta é uma ofensa para mim. Essa campanha eu não faço, declara Beatriz com a voz firme e o olhar desafiador. O silêncio que se segue é constrangedor, e a tensão no ambiente aumenta a cada segundo. Juliano tenta amenizar a situação, mas Beatriz já não pode mais ignorar o desconforto que sente. Por que mulheres negras sempre são retratadas assim? Sempre somos o símbolo da sensualidade exagerada, enquanto outras etnias aparecem em papéis mais diversificados e respeitáveis. Questiona ela, cruzando os braços e encarando Juliano diretamente. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Juliano, incomodado com a postura de Beatriz, tenta justificar a campanha com um tom sarcástico. Isso é uma exaltação da cultura brasileira, Beatriz. É o que as pessoas esperam ver, é isso que vende. Você não acha que está exagerando? O deboche em suas palavras é evidente, mas Beatriz não recua. Ela respira fundo, mantendo a calma, e rebate: não é exagero, Juliano, é realidade. Essa proposta perpetua estereótipos racistas e reforça a ideia de que mulheres negras só servem para serem vistas como objetos de desejo. Isso não é exaltação cultural, é preconceito disfarçado de marketing. A troca de argumentos entre os dois esquenta, e Beto, que até então havia permanecido em silêncio, decide intervir. Beatriz tem razão. Essa campanha é problemática, e você sabe disso. Por que não criar algo que realmente celebre a diversidade sem reduzir as pessoas a clichês? Juliano, no entanto, descarta a sugestão, alegando que a fórmula atual funciona e que não há razão para mudar. Você não entende de negócios, garoto. Isso é sobre impacto visual, sobre atrair o público. Não sobre agradar militantes de redes sociais, diz Juliano com desdém. Determinada a não se calar, Beatriz decide impor suas condições para permanecer no projeto. Ela exige o poder de veto em todas as etapas da campanha, exclusividade como garota propaganda e a criação de uma linha de produtos especialmente voltada para peles negras. Se você quer que eu seja o rosto da perfumaria carioca, vai ter que fazer isso direito. Meu nome e minha imagem não estarão associados a algo que diminua a minha identidade ou a de outras mulheres como eu. Juliano, já visivelmente irritado, tenta intimidá-la. Você está ciente das consequências de rejeitar este trabalho, certo? Existem cláusulas no contrato que nos protegem. Se você não seguir com a campanha, haverá uma multa altíssima. Isso não afeta só você, Beatriz. Pense nos seus amigos, nas pessoas que dependem de você. Beatriz sente o impacto da ameaça, mas mantém a postura. Antes que ela possa responder, Beto toma a palavra. Não tente chantageá-la, Juliano. O Clube Gente Fina já garantiu o dinheiro necessário para cobrir qualquer custo. Beatriz não está sozinha. A revelação deixa Juliano desconcertado, mas ele ainda insiste em tentar convencê-la. Você pode fazer história com essa campanha, Beatriz. Pense no alcance, na visibilidade que isso trará para sua carreira. É uma oportunidade única. No entanto, as palavras dele não têm o efeito esperado. Beatriz responde com firmeza: eu não estou interessada em visibilidade que venha às custas da minha dignidade ou da dignidade de outras mulheres negras. Aceitei este trabalho porque achei que poderia fazer diferença, que talvez fosse possível mudar alguma coisa por dentro. Mas não dá para transformar nada quando a matéria-prima é isso, uma ideia preconceituosa e machista.
A conversa termina com Beatriz reafirmando sua decisão de não seguir com a campanha nos termos apresentados. Assim, eu não faço, declara ela antes de deixar o escritório, acompanhada de Beto. Nos corredores, ela desabafa com um amigo. É sempre assim, sabe? Sempre temos que ser nós a apontar o óbvio, a lutar pelo básico. Às vezes cansa tanto, mas eu não posso desistir. Após o confronto, a notícia da rejeição de Beatriz à campanha se espalha rapidamente, causando burburinho dentro e fora da perfumaria carioca. Alguns funcionários da empresa apoiam a postura dela, reconhecendo que a proposta realmente era problemática. Ela teve coragem de fazer o que ninguém mais faria. Precisamos de mais pessoas como ela por aqui, comenta uma das assistentes de criação, em uma conversa com colegas. Por outro lado, Juliano enfrenta a pressão de outros executivos, que começam a questionar sua abordagem. Isso foi um erro estratégico, Juliano. Você subestimou o impacto que esse tipo de campanha teria no público atual. As pessoas não toleram mais esse tipo de representação, afirma um dos diretores durante uma reunião. Irritado, Juliano tenta defender sua visão, mas é evidente que sua reputação está abalada. Enquanto isso, Beatriz decide usar sua voz para amplificar o debate. Em uma entrevista para um canal de TV local, ela explica por que recusou o trabalho e fala sobre a importância de representações mais autênticas e respeitosas na publicidade. Mulheres negras não são um estereótipo, e não devem ser tratadas como tal. Precisamos de campanhas que nos valorizem pelo que realmente somos, diversas, talentosas, poderosas. E isso começa com a mudança de mentalidade das pessoas que estão no poder. Dias depois, Beatriz recebe uma ligação inesperada de Clara, uma executiva de outra grande empresa de cosméticos. Clara, que acompanhou a repercussão do caso, convida Beatriz para liderar uma nova campanha, desta vez focada na valorização da diversidade. Queremos algo autêntico que celebre todas as formas de beleza de maneira genuína. E achamos que você é a pessoa certa para isso, diz Clara. Beatriz, emocionada com a proposta, aceita o convite. Mas faz questão de ressaltar que só participará se tiver liberdade criativa para garantir que a mensagem seja fiel aos seus valores. Clara concorda, e juntas elas começam a desenvolver uma campanha que rapidamente se torna referência no mercado, sendo amplamente elogiada por sua originalidade e respeito à diversidade. A experiência na perfumaria carioca marcou profundamente Beatriz, mas também a fortaleceu. Ela percebeu que mesmo diante de adversidades e ameaças, é possível lutar por aquilo em que acredita. Sua atitude não apenas impactou a empresa e seus colegas, mas também inspirou outras mulheres a questionarem estereótipos e a exigirem representações mais justas e inclusivas. Hoje, Beatriz não é apenas uma modelo ou garota propaganda. Ela se tornou uma voz ativa no mercado, participando de debates, palestras e projetos que promovem mudanças reais na indústria da moda e da publicidade. Sua jornada é uma prova de que coragem e determinação podem transformar não apenas uma carreira, mas toda uma sociedade. E assim Beatriz segue, mostrando que é possível brilhar sem abrir mão de seus valores e de sua identidade. Afinal, o verdadeiro sucesso vem de se manter fiel a quem se é, independentemente das circunstâncias. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre Garota do Momento. Beatriz descobre a armação de Juliano, revela que Bia não é filha biológica de Clarice e ajuda a mãe a recuperar a memória. Na trama de Garota do Momento, um dos momentos mais impactantes da novela acontecerá quando Beatriz revelar que é a verdadeira filha de Clarice e desempenhar um papel crucial na recuperação da memória da mãe. Essa sequência emocionante está prevista para ser exibida após o capítulo 100 e promete marcar a novela das 6 da Globo como um divisor de águas. Tudo começa quando Beatriz percebe que há algo de errado em relação à origem de Bia. Determinada a descobrir a verdade, ela investiga profundamente e acaba encontrando provas de que Bia não é a filha biológica de Clarice. Além disso, ela desvenda uma grande armação liderada por Juliano, o vilão que manipulou os eventos que separaram mãe e filha. Intrépida e movida por uma mistura de dor e esperança, Beatriz decide enfrentar tudo para expor a verdade. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. A primeira grande iniciativa de Beatriz é levar Clarice até Petrópolis, onde a modelo foi criada. A casa antiga é repleta de memórias do passado,
E Beatriz acredita que o contato com o ambiente e os objetos de outros tempos poderá ajudar sua mãe a recuperar fragmentos esquecidos de sua história. No entanto, Clarice inicialmente resiste à ideia. Cética e ainda confusa devido ao trauma que sofreu, ela hesita em acreditar nas palavras de Beatriz. Porém, a resistência começa a se desfazer quando Clarice é confrontada com os quadros que ela mesma pintava antes de sua vida tomar um rumo inesperado. O ponto de virada emocional acontece em uma cena profundamente comovente. Beatriz, em um ato de desespero e carinho, começa a cantarolar uma antiga canção de ninar que Clarice costumava entoar para ela durante a infância. A melodia desperta algo profundo na memória da mãe, que começa a se lembrar de momentos felizes que haviam sido enterrados em sua mente. À medida que as lembranças vêm à tona, Clarice é tomada por um turbilhão de emoções, entre confusão, tristeza e alegria. Enquanto as memórias se reconstroem, Beatriz continua cantando, com lágrimas nos olhos, determinada a reforçar o vínculo entre elas. Clarice finalmente reconhece Beatriz como sua filha. Em um momento de catarse emocional, as duas se abraçam, chorando juntas pelos anos que perderam devido às mentiras e manipulações de terceiros. Clarice, consumida pelo arrependimento, pede perdão a Beatriz, lamentando profundamente não ter estado ao seu lado e não tê-la reconhecido mais cedo. Esse reencontro dá início a uma nova fase na trama. Clarice decide que não descansará até desmascarar todos os responsáveis pela troca de sua verdadeira filha. Determinada a restaurar a justiça, ela declara guerra a Juliano e aqueles que participaram da conspiração que destruiu sua família. Mais do que isso, Clarice promete reparar os danos causados e recomeçar ao lado de Beatriz. Antes mesmo dessa revelação impactante, a novela já vinha preparando o terreno para aproximar mãe e filha. Beatriz, trabalhando como garota propaganda da perfumaria carioca, passou a ter aulas diárias de etiqueta com Clarice. Esses momentos foram essenciais para estabelecer uma conexão entre as duas, ainda que nenhuma delas soubesse da verdadeira natureza de seu laço. Durante as lições, Beatriz foi conquistada pela delicadeza e pelo carinho de Clarice, e essa admiração tornou-se um combustível para a determinação da jovem em ajudá-la. Com a verdade revelada, a relação entre Beatriz e Clarice se torna ainda mais sólida. A partir desse ponto, a novela deve explorar não apenas os esforços de Clarice para enfrentar Juliano e recuperar o tempo perdido, mas também o desenvolvimento da conexão entre mãe e filha, agora unidas por um amor renovado e pela busca por justiça. A sequência promete ser um dos momentos mais emocionantes e aguardados pelos fãs de Garota do Momento. Além de trazer importantes para a narrativa, a reconciliação entre Beatriz e Clarice destaca temas como o poder do amor, o perdão e a força das mulheres em superar desafios e lutar contra as adversidades. Com um enredo carregado de emoção, a novela segue conquistando o público, que aguarda ansioso pelos próximos capítulos. A trama de Beatriz e Clarice não apenas promete resolver mistérios, mas também inspirar os espectadores com uma história de redenção, coragem e determinação. Com a verdade finalmente revelada e Clarice reconhecendo Beatriz como sua filha, as duas decidem que é hora de enfrentar o passado e corrigir os erros que as separaram. Apesar do alívio inicial do reencontro, ambas estão conscientes de que a luta está apenas começando. Juliano, o responsável por arquitetar a troca de bebês e por encobrir a verdade, ainda está solto, desfrutando do poder e da fortuna que acumulou com suas manipulações. Clarice promete a Beatriz que fará tudo para desmascarar Juliano e restaurar a dignidade de sua família, reunindo as peças do quebra-cabeça. Clarice e Beatriz começam uma investigação por conta própria, com a ajuda de antigos conhecidos de Clarice em Petrópolis. Elas conseguem encontrar registros que comprovam que Beatriz foi criada naquela casa e que, de fato, é a filha biológica de Clarice. Além disso, documentos médicos e fotos antigas começam a reforçar o caso delas contra Juliano. Beatriz, com sua habilidade natural para lidar com pessoas, convence um antigo funcionário de Juliano a falar. Ele revela detalhes cruciais sobre a trama de troca de bebês, inclusive mencionando o envolvimento de uma enfermeira que se tornou cúmplice do vilão. Essa revelação é um ponto de virada. Elas decidem localizar essa enfermeira para obter uma confissão. A aliança inesperada. Enquanto isso, Bia, a jovem que acreditava ser a filha de Clarice, começa a desconfiar das atitudes de Juliano. Embora tenha sido manipulada por ele durante anos, ela não é má pessoa e, ao perceber as intenções sombrias do homem, decide confrontá-lo. A discussão entre os dois é tensa e cheia de revelações, deixando Bia devastada. Ela procura Beatriz e Clarice, pedindo perdão por ter sido usada como peça no jogo de Juliano.
Beatriz, com sua natureza compassiva, acolhe Bia, reconhecendo que a jovem também foi vítima das manipulações do vilão. Clarice, embora ainda magoada, decide dar uma chance a Bia de provar sua lealdade. Juntas, as três mulheres formam uma aliança poderosa, determinada a derrubar Juliano e expor a verdade. Clarice recupera sua força. A revelação sobre a troca de bebês e o reencontro com Beatriz despertam em Clarice uma força que ela havia perdido ao longo dos anos. Determinada a reerguer-se, Clarice retoma o controle da perfumaria carioca, onde Juliano havia infiltrado seus aliados para sabotar a empresa. Ela implementa mudanças significativas, trazendo Beatriz para o time como criadora de uma nova linha de fragrâncias. A campanha publicitária, inspirada na história de superação de Beatriz, torna-se um sucesso estrondoso. Enquanto isso, Clarice começa a usar sua influência no mercado para reunir aliados dispostos a ajudá-la na luta contra Juliano. Ela também contrata uma equipe de advogados para analisar os documentos que ela e Beatriz conseguiram e preparar um caso sólido para levar à justiça. Um jogo de poder e vingança. Juliano, ao perceber que Clarice e Beatriz estão cada vez mais próximas de desmascará-lo, decide contra-atacar. Ele tenta intimidá-las, enviando ameaças anônimas e manipulando a mídia para difamar Clarice. Porém, suas ações apenas fortalecem a determinação delas. Clarice usa as ameaças como provas adicionais para reforçar sua denúncia, enquanto Beatriz continua a investigar o passado dele. O ponto alto desse confronto ocorre quando Juliano tenta destruir os registros médicos que comprovariam a troca de bebês. Beatriz, acompanhada por Bia, consegue interceptá-lo em um hospital abandonado onde ele havia escondido parte das evidências. Em uma cena cheia de tensão, Beatriz enfrenta Juliano cara a cara, desafiando-o com sua coragem e firmeza. Você não vai destruir mais nada, Juliano. Já chega de mentiras. Beatriz declara, segurando uma cópia dos documentos que ela conseguiu recuperar. Juliano, acuado, tenta intimidá-la, mas Bia grava a interação com o celular, garantindo que qualquer ação dele será usada contra ele. A revelação pública. Com todas as provas reunidas, Clarice e Beatriz decidem que é hora de levar a verdade ao público. Elas organizam uma coletiva de imprensa, onde revelam os detalhes da troca de bebês, o papel de Juliano na trama e o impacto que isso teve em suas vidas. Com a batalha contra Juliano vencida, Clarice e Beatriz decidem focar no futuro. A perfumaria carioca, sob o comando de Clarice e com Beatriz à frente da nova linha de fragrâncias, torna-se um símbolo de renovação e superação. A relação entre mãe e filha floresce, marcada por momentos de cumplicidade e aprendizado mútuo. Bia, por sua vez, encontra um novo propósito. Ela decide estudar psicologia para ajudar outras pessoas que passaram por traumas semelhantes. Apesar de não ser filha biológica de Clarice, ela é acolhida como parte da família, fortalecendo o laço entre as três mulheres. Um legado de força. A história de Clarice e Beatriz passa a inspirar outras pessoas. A coletiva de imprensa e o sucesso da campanha publicitária da perfumaria carioca geram uma onda de apoio público, e Clarice é convidada para palestrar sobre sua experiência. Ela usa essa plataforma para defender a importância da verdade, do perdão e da luta contra as injustiças. Beatriz, por sua vez, encontra sua voz como modelo e empresária, provando que pode superar qualquer obstáculo. Ela começa a usar sua influência para apoiar causas sociais, tornando-se uma figura admirada por sua coragem e determinação. O final feliz. No último capítulo, Clarice, Beatriz e Bia celebram sua vitória e sua união com uma festa em família. A casa em Petrópolis, onde tantas memórias foram resgatadas, é restaurada como um símbolo de recomeço. A novela termina com uma cena emocionante de Clarice e Beatriz pintando juntas um quadro, simbolizando a nova história que estão construindo juntas. O público, que acompanhou todos os desafios e triunfos, é presenteado com uma mensagem de esperança e a certeza de que, mesmo diante das maiores adversidades, o amor e a verdade sempre prevalecem. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre Garota do Momento. Nos próximos capítulos de Garota do Momento Juliano mostrará até onde está disposto a ir. Sebastião concordou. Dr. Agostinho está fazendo o que pode, mas acho que isso não será suficiente. Precisamos expor Juliano, mostrar quem ele realmente é. Glorinha, que se sentia culpada por ter deixado escapar o segredo, sugeriu: e se conseguirmos uma prova? Alguma gravação, algo que mostre que ele está nos chantageando?
Isso não pode ser legal, certo? Beto estalou os dedos, como se uma lâmpada tivesse acendido em sua mente. Eu conheço alguém que pode ajudar. Um jornalista investigativo que já desmascarou outros poderosos antes. Se conseguirmos as provas, ele pode divulgar. O grupo concordou com a ideia e começou a traçar um plano. Sabiam que precisariam agir com cautela, pois Juliano era perigoso e tinha recursos para se proteger. Cada um assumiu uma tarefa, determinado a proteger Beatriz a qualquer custo. Enquanto isso, Beatriz decidiu visitar Yolanda, a responsável por contar a verdade sobre a chantagem. Ela queria entender os motivos por trás da atitude da amiga. Ao chegar à casa de Yolanda, foi recebida com um abraço apertado. Eu só queria que você soubesse a verdade, Beatriz. Não consegui suportar a ideia de você ser mantida no escuro enquanto todos sofriam por sua causa, explicou Yolanda com lágrimas nos olhos. Beatriz respirou fundo. Eu entendo, mas isso me colocou em uma posição ainda mais difícil. Agora preciso decidir entre minha liberdade e o bem-estar dos meus amigos. Não sei o que fazer. Yolanda a olhou nos olhos, cheia de determinação. Você não está sozinha nisso, Beatriz. Todos nós queremos te ajudar, e eu sei que juntos podemos encontrar uma solução. Esse momento de solidariedade deu a Beatriz uma nova perspectiva. Talvez, ao invés de enfrentar Juliano sozinha, ela devesse confiar mais em seus amigos e buscar apoio para combater o vilão. Na noite seguinte, o grupo colocou o plano em ação. Glorinha, com um gravador escondido, se ofereceu para se encontrar com Juliano, fingindo estar disposta a negociar em nome de todos. O objetivo era arrancar dele uma confissão sobre a chantagem. Você está disposta a negociar por seus amigos? Isso é lealdade, disse Juliano, sem perceber que estava sendo gravado. Mas minha proposta é clara, ou Beatriz trabalha para mim, ou vocês enfrentam as consequências. Com o material em mãos, Glorinha saiu do encontro com o coração acelerado. Ela sabia que aquela gravação poderia ser o ponto de virada, mas também tinha consciência de que Juliano reagiria assim que descobrisse o plano deles. O áudio foi entregue a Beto, que levou a prova ao jornalista investigativo. Em poucos dias, a chantagem de Juliano estava estampada nos jornais, com detalhes que não deixavam dúvidas sobre a conduta antiética do empresário. O impacto foi imediato. Juliano começou a enfrentar uma forte pressão pública, e até mesmo seus aliados mais próximos começaram a se afastar. Embora enfraquecido, Juliano não desistiria tão facilmente. Furioso com a exposição, ele procurou Beatriz, desta vez mais agressivo. Você acha que vai se livrar de mim tão facilmente? Não subestime o que sou capaz de fazer. Beatriz, fortalecida pelo apoio de seus amigos, respondeu com firmeza. Eu não tenho mais medo de você, Juliano. Seus dias de manipular e chantagear as pessoas estão contados. A confiança dela o desestabilizou, mas ele não demonstrou. Apenas sorriu, mas dessa vez sem o mesmo cinismo. Ele sabia que estava perdendo o controle da situação. Com o caso ganhando repercussão, o juiz decidiu reavaliar o processo contra os manifestantes. Graças ao trabalho de Dr. Agostinho e à pressão pública, a pena foi reduzida ao pagamento de uma multa simbólica pelos supostos danos à viatura, e nenhum dos amigos de Beatriz precisou cumprir pena. Juliano, por outro lado, começou a enfrentar investigações mais sérias sobre suas práticas ilegais. Sua influência na cidade começou a ruir, e ele se tornou alvo de críticas e processos judiciais. Beatriz, aliviada, celebrou a vitória ao lado de seus amigos. Isso só foi possível porque nos unimos. Nunca vou esquecer o que fizeram por mim, disse ela, emocionada, abraçando cada um. Com Juliano fora do caminho, Beatriz e seus amigos decidiram recomeçar. O protesto em Belo Bosque, que inicialmente parecia um fracasso, acabou se transformando em um símbolo de resistência e união. O grupo continuou lutando por suas causas, agora mais forte e mais unido do que nunca. Mas no fundo, todos sabiam que a luta estava longe de terminar. Juliano ainda representava uma ameaça, mesmo que temporariamente enfraquecido. Beatriz, porém, estava pronta para enfrentá-lo, confiante de que, com seus amigos ao seu lado, poderia superar qualquer desafio. Com os amigos enfrentando a possibilidade de uma dura condenação, o vilão espera que a pressão emocional leve Beatriz a ceder. Juliano sabe que ela é leal a seus amigos e está disposto a explorar esse ponto fraco sem escrúpulos. Apesar da gravidade da situação, os amigos de Beatriz tomam uma decisão difícil: esconder dela o plano de Juliano. Reunidos em um clima de tensão, Ulisses, Glorinha, Beto, Vera e Sebastião tentam encontrar uma saída para o impasse. Todos estão revoltados, mas sabem que não podem contar com a compreensão de Juliano.
Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Que sujeito desprezível! O Dr. Juliano não tem o direito de envolver a Beatriz nisso, dirá Beto, indignado, batendo na mesa enquanto os outros concordam em silêncio. Ulisses, mais ponderado, lamentará. É chantagem em cima de chantagem. E ainda somos acusados de algo que não fizemos de verdade. Ele quer nos sufocar até não termos escolha. Mesmo pressionados, os amigos permanecem firmes no propósito de proteger Beatriz, conscientes de que ela não hesitaria em sacrificar a própria liberdade para ajudá-los. Glorinha, determinada, reforça o pacto. A prioridade é ela não saber disso. Precisamos resolver esse problema sozinhos. Todos assentem, demonstrando união e lealdade. O grupo coloca suas esperanças no advogado Dr. Agostinho, que já está trabalhando para reduzir as acusações ao pagamento dos danos à viatura, uma punição mais branda e possível de cumprir. Sebastião é quem traz a notícia à mesa. Ele acredita que temos chances de convencer o juiz. Se conseguirmos, talvez possamos escapar desse circo armado por Juliano. Ainda assim, a ameaça paira sobre eles, e o medo de que Beatriz descubra a situação é constante. A cada passo dado, o grupo sente o peso da decisão de omitir a verdade da amiga, temendo que, se ela souber, se verá obrigada a atender às exigências de Juliano para livrá-los do processo. No entanto, o plano de manter Beatriz fora disso não dura muito. Em um momento de descuido, Glorinha confidencia a situação a Yolanda, que sem pensar duas vezes, corre para contar tudo à protagonista. A notícia atinge Beatriz como um golpe, seus amigos em silêncio, enfrentando uma ameaça tão grande, tudo para protegê-la. Chocada e com o coração dividido, Beatriz se isola para pensar. A lealdade de seus amigos a emociona profundamente, mas ela também sente o peso de ser a razão pela qual estão sofrendo. Juliano conseguiu exatamente o que queria: colocar Beatriz em uma posição de vulnerabilidade emocional. Sozinha, Beatriz relembra os momentos que passou ao lado de cada um de seus amigos, sentindo o impacto de suas escolhas sobre eles. Ela pensa em ceder às condições impostas por Juliano para proteger Ulisses, Glorinha, Beto e os demais. A ideia de se submeter ao vilão vai contra todos os seus princípios, mas o amor pelos amigos a deixa dividida. Enquanto isso, Juliano segue confiante de que sua estratégia está funcionando. Ele se delicia com a ideia de ter Beatriz sob seu controle, certo de que a jovem não terá coragem de colocar a liberdade de seus amigos em risco. O dilema de Beatriz promete um desfecho emocional e cheio de tensão, enquanto o espírito de união de seus amigos é colocado à prova. Resta saber se ela encontrará uma solução que preserve tanto seus valores quanto sua lealdade, ou se cederá às exigências de Juliano para salvar aqueles que ama. A amizade e o amor de Beatriz por seus amigos serão suficientes para superar mais esse obstáculo, ou Juliano finalmente conseguirá dobrá-la. Essa trama reforça a intensidade de Garota do Momento onde os personagens constantemente enfrentam dilemas éticos e emocionais que os desafiam a crescer e lutar por aquilo que acreditam. Beatriz passou a noite em claro. A angústia e o peso da decisão a consumiam por dentro. Sabia que Juliano não era apenas um oportunista, ele era um manipulador frio e calculista. A ideia de se submeter a ele era sufocante, mas a possibilidade de ver seus amigos enfrentando uma punição injusta era ainda pior. No dia seguinte, enquanto os primeiros raios de sol iluminavam o quarto, Beatriz tomou uma decisão. Levantou-se com determinação e, com um misto de raiva e coragem, foi até o escritório de Juliano. Assim que entrou, ele a recebeu com um sorriso cínico. Que surpresa, Beatriz! Veio aceitar minha proposta? Ele perguntou, cruzando os braços, como se já soubesse a resposta. Beatriz respirou fundo, tentando conter o tremor na voz. Você é um monstro, Juliano. Usar meus amigos assim, isso é baixo, até mesmo para você. Ele riu, debochado. Eu apenas apresento oportunidades. Você é quem decide o que fazer, mas francamente não me faça perder tempo. Vai aceitar ou prefere ver seus amiguinhos apodrecendo na justiça? Beatriz cerrou os punhos. Queria gritar, mas sabia que perder o controle não ajudaria. Com a cabeça erguida, respondeu: ainda não decidi. Mas se pensa que pode me controlar para sempre, está enganado. Eu vou encontrar uma forma de derrotar você. Juliano apenas deu de ombros, como se a ameaça dela fosse insignificante. Eu espero. Mas enquanto isso, o tempo está correndo, Beatriz. Enquanto Beatriz enfrentava Juliano, seus amigos se reuniam novamente.
Ulisses, Glorinha, Beto, Vera e Sebastião estavam mais determinados do que nunca a impedir que a jovem fosse sacrificada no jogo cruel do vilão. Apesar de estarem cientes das poucas opções disponíveis, resolveram agir antes que fosse tarde demais. Não podemos ficar esperando. Precisamos revidar, de alguma forma. Juliano está se aproveitando de nossa fraqueza, disse Ulisses, sua voz cheia de indignação. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre Garota do Momento. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, após aceitar um trabalho na renomada perfumaria carioca, Beatriz se vê no centro de uma grande polêmica ao rejeitar uma campanha publicitária proposta pela empresa. Sem hesitar, ela enfrenta Juliano, o ambicioso empresário responsável pelo projeto, declarando com firmeza: assim eu não faço. A decisão, além de surpreendente, coloca Beatriz em uma posição de confronto direto com os valores e práticas da empresa. Tudo começa quando Beatriz, acompanhada de seu amigo Beto, visita o escritório de Juliano para discutir os detalhes de sua participação como garota propaganda da marca. Com um discurso confiante e cheio de entusiasmo, Juliano apresenta a ideia da campanha, que ele descreve como uma celebração da beleza brasileira. No entanto, ao exibir as imagens e conceitos, fica claro que a proposta reforça estereótipos racistas, retratando mulheres negras de maneira hipersexualizada, vestindo roupas extremamente curtas e poses provocativas. Perfumaria carioca, celebrando a beleza e as cores do nosso Brasil. Genial, não é? Pergunta Juliano, esperando aplausos e aprovação. Mas, para sua surpresa, Beatriz reage com indignação. Sem esconder sua frustração, ela dispara: essa proposta é uma ofensa para mim. Essa proposta é uma ofensa para mim. Essa campanha eu não faço, declara Beatriz com a voz firme e o olhar desafiador. O silêncio que se segue é constrangedor, e a tensão no ambiente aumenta a cada segundo. Juliano tenta amenizar a situação, mas Beatriz já não pode mais ignorar o desconforto que sente. Por que mulheres negras sempre são retratadas assim? Sempre somos o símbolo da sensualidade exagerada, enquanto outras etnias aparecem em papéis mais diversificados e respeitáveis. Questiona ela, cruzando os braços e encarando Juliano diretamente. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Juliano, incomodado com a postura de Beatriz, tenta justificar a campanha com um tom sarcástico. Isso é uma exaltação da cultura brasileira, Beatriz. É o que as pessoas esperam ver, é isso que vende. Você não acha que está exagerando? O deboche em suas palavras é evidente, mas Beatriz não recua. Ela respira fundo, mantendo a calma, e rebate: não é exagero, Juliano, é realidade. Essa proposta perpetua estereótipos racistas e reforça a ideia de que mulheres negras só servem para serem vistas como objetos de desejo. Isso não é exaltação cultural, é preconceito disfarçado de marketing. A troca de argumentos entre os dois esquenta, e Beto, que até então havia permanecido em silêncio, decide intervir. Beatriz tem razão. Essa campanha é problemática, e você sabe disso. Por que não criar algo que realmente celebre a diversidade sem reduzir as pessoas a clichês? Juliano, no entanto, descarta a sugestão, alegando que a fórmula atual funciona e que não há razão para mudar. Você não entende de negócios, garoto. Isso é sobre impacto visual, sobre atrair o público, não sobre agradar militantes de redes sociais, diz Juliano com desdém. Determinada a não se calar, Beatriz decide impor suas condições para permanecer no projeto. Ela exige o poder de veto em todas as etapas da campanha, exclusividade como garota propaganda e a criação de uma linha de produtos especialmente voltada para peles negras. Se você quer que eu seja o rosto da perfumaria carioca, vai ter que fazer isso direito. Meu nome e minha imagem não estarão associados a algo que diminua a minha identidade ou a de outras mulheres como eu. Juliano, já visivelmente irritado, tenta intimidá-la. Você está ciente das consequências de rejeitar este trabalho, certo? Existem cláusulas no contrato que nos protegem. Se você não seguir com a campanha, haverá uma multa altíssima. Isso não afeta só você, Beatriz. Pense nos seus amigos, nas pessoas que dependem de você. Beatriz sente o impacto da ameaça, mas mantém a postura. Antes que ela possa responder, Beto toma a palavra. Não tente chantageá-la, Juliano. O Clube Gente Fina já garantiu o dinheiro necessário para cobrir qualquer custo. Beatriz não está sozinha.
A revelação deixa Juliano desconcertado, mas ele ainda insiste em tentar convencê-la. Você pode fazer história com essa campanha, Beatriz. Pense no alcance, na visibilidade que isso trará para sua carreira. É uma oportunidade única. No entanto, as palavras dele não têm o efeito esperado. Beatriz responde com firmeza: eu não estou interessada em visibilidade que venha às custas da minha dignidade ou da dignidade de outras mulheres negras. Aceitei este trabalho porque achei que poderia fazer diferença, que talvez fosse possível mudar alguma coisa por dentro. Mas não dá para transformar nada quando a matéria-prima é isso, uma ideia preconceituosa e machista. A conversa termina com Beatriz reafirmando sua decisão de não seguir com a campanha nos termos apresentados. Assim, eu não faço, declara ela antes de deixar o escritório, acompanhada de Beto. Nos corredores, ela desabafa com um amigo. É sempre assim, sabe? Sempre temos que ser nós a apontar o óbvio, a lutar pelo básico. Às vezes cansa tanto, mas eu não posso desistir. Após o confronto, a notícia da rejeição de Beatriz à campanha se espalha rapidamente, causando burburinho dentro e fora da perfumaria carioca. Alguns funcionários da empresa apoiam a postura dela, reconhecendo que a proposta realmente era problemática. Ela teve coragem de fazer o que ninguém mais faria. Precisamos de mais pessoas como ela por aqui, comenta uma das assistentes de criação, em uma conversa com colegas. Por outro lado, Juliano enfrenta a pressão de outros executivos, que começam a questionar sua abordagem. Isso foi um erro estratégico, Juliano. Você subestimou o impacto que esse tipo de campanha teria no público atual. As pessoas não toleram mais esse tipo de representação, afirma um dos diretores durante uma reunião. Irritado, Juliano tenta defender sua visão, mas é evidente que sua reputação está abalada. Enquanto isso, Beatriz decide usar sua voz para amplificar o debate. Em uma entrevista para um canal de TV local, ela explica por que recusou o trabalho e fala sobre a importância de representações mais autênticas e respeitosas na publicidade. Mulheres negras não são um estereótipo, e não devem ser tratadas como tal. Precisamos de campanhas que nos valorizem pelo que realmente somos, diversas, talentosas, poderosas. E isso começa com a mudança de mentalidade das pessoas que estão no poder. Dias depois, Beatriz recebe uma ligação inesperada de Clara, uma executiva de outra grande empresa de cosméticos. Clara, que acompanhou a repercussão do caso, convida Beatriz para liderar uma nova campanha, desta vez focada na valorização da diversidade. Queremos algo autêntico que celebre todas as formas de beleza de maneira genuína. E achamos que você é a pessoa certa para isso, diz Clara. Beatriz, emocionada com a proposta, aceita o convite. Mas faz questão de ressaltar que só participará se tiver liberdade criativa para garantir que a mensagem seja fiel aos seus valores. Clara concorda, e juntas elas começam a desenvolver uma campanha que rapidamente se torna referência no mercado, sendo amplamente elogiada por sua originalidade e respeito à diversidade. A experiência na perfumaria carioca marcou profundamente Beatriz, mas também a fortaleceu. Ela percebeu que mesmo diante de adversidades e ameaças, é possível lutar por aquilo em que acredita. Sua atitude não apenas impactou a empresa e seus colegas, mas também inspirou outras mulheres a questionarem estereótipos e a exigirem representações mais justas e inclusivas. Hoje, Beatriz não é apenas uma modelo ou garota propaganda. Ela se tornou uma voz ativa no mercado, participando de debates, palestras e projetos que promovem mudanças reais na indústria da moda e da publicidade. Sua jornada é uma prova de que coragem e determinação podem transformar não apenas uma carreira, mas toda uma sociedade. E assim Beatriz segue, mostrando que é possível brilhar sem abrir mão de seus valores e de sua identidade. Afinal, o verdadeiro sucesso vem de se manter fiel a quem se é, independentemente das circunstâncias. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre Garota do Momento.